Olá pessoal, eu sou o Thiago, professor de redação da turma de SPM do CPV. Estou aqui mais um semestre para comentar a prova de redação desse ano. Uma prova que manteve suas características, apresentou dois temas, os dois vinculados a atualidades. A SPM pediu para escrever de 20 a 30 linhas, nada longe do padrão com o qual vocês estão acostumados. Tudo bem? Esse é o tema 1. Tema 1 pedia que a gente discutisse um pouquinho a visão pluralista das relações sociais contemporâneas. Então, nós sabemos que, de fato, o mundo hoje prima muito mais pelo respeito à cultura diferente, prima muito mais pela riqueza da manifestação cultural que existe no mundo. Então, criou-se essa imagem de uma visão bastante plural no contexto contemporâneo. O que eu vou fazer a partir de agora, com o tema 1 e depois com o tema 2, é basicamente o que eu fiz em aula. Vou elencar fatos, elementos que vocês aprendem lendo, aprenderam no colégio, viram na história, viram na geografia, viram atualidades, pegar esse conhecimento que vocês já têm, transformar em pontos de vista, transformar em reflexões para que vocês respondam a esse tema, para que vocês possam argumentar satisfatoriamente. Tudo bem? Ok. Olha só, nós sabemos que há uma globalização que influencia o mundo hoje e ela pode ser um causador dessa visão plural que existe no mundo hoje. Ela colocou em contato culturas tão diferentes, tão diversas, e assim o homem teve que aprender a lidar com a cultura diferente. A partir disso apareceram discursos de respeito a essa visão plural que se tem do mundo contemporâneo. Quando eu estabeleço uma causa e uma consequência, causa a globalização. Consequência, por causa da necessidade de se ter contato e respeitar a visão plural, eu estabeleci uma relação causal, causa e consequência, e, portanto, eu criei um argumento para responder propostas que me deram. Outros possíveis. O Brasil, por exemplo, é bastante destacado nesse cenário de visão plural. Ele tem a imagem de um país muito tolerante, que respeita manifestações culturais diversas, que tem a imagem de um território em que as religiões são respeitadas, as cores são respeitadas mais do que em outros países, não há guerras étnicas como há em outros países, por exemplo. A gente pode pensar na questão da mulher, a Dilma está em destaque no cenário internacional, outras mulheres também estão, 3 ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Então, nos últimos 2 anos, muito se tentou valorizar a imagem da mulher, dessa maneira garantir uma imagem mais plural, menos machista da sociedade internacional. Eventos como Copa do Mundo, por exemplo, pregam essa visão plural da nossa cultura, dos valores globalizados. Durante um mês prega-se que não há diferenças étnicas, de cor, prega-se que o mundo é uma coisa só, que todos os países são um único mundo. A Copa do Mundo, por exemplo, corrobora para essa imagem de visão plural das relações contemporâneas. Assim como, por exemplo, em 2011, esse ano, defende-se o ano do respeito ao afrodescendente, mas uma tentativa de valorizar essa visão plural de todo o contexto internacional. Outra argumentação possível seria discutir o Dalai Lama. Ele veio ao Brasil fazer uma visita aqui em São Paulo. A própria SPM, por exemplo, fez toda a divulgação da visita dele e o que foi discutido em relação à vinda dele? Que ele daria uma imagem ao Brasil de um país mais ainda plural, de um país mais ainda tolerante e de mercado crescente, emergente, bastante ético. Afinal de contas, você vincula a imagem do Dalai Lama ao nosso mercado, ou à nossa cultura, ou à nossa tolerância. Tá bom? Além de outras possibilidades. Você poderia, por exemplo, também, ainda no tema 1, discutir desafios a serem superados para ampliar ou para, de fato, garantir essa visão plural das relações sociais. Então, um exemplo clássico é o atentado na Noruega. Então, claramente, esse é um manifesto, né? Esse é um evento que mostra que ainda há empecilhos, né? Há entraves para que se consolide essa visão plural. Você pode trabalhar isso como um desafio a ser superado, por exemplo. Tá? Um velho e bom exemplo que é o véu islâmico proibido na França. É um exemplo um tanto no senso comum, mas se você só pensar nele na hora, é válido. Ele mostra como ainda num país com a França, famoso pela sua vanguarda intelectual, mantém resquícios do não respeito a essa visão plural. Tá?
E uma coisa que a gente discutiu bastante, por exemplo, são as consequências do pós-11 de setembro, o atentado das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Após o evento, houve muito mais medo por conta do terrorismo, e a guerra ao terror também divulgou muito o sentimento, disseminou muito o sentimento de aversão a outras culturas, o que é um desafio a ser superado para que haja essa plena visão plural do mundo contemporâneo. Só para constar aqui, e valorizar quem foi às aulas, quem levou o curso direitinho, eu elenquei pelo menos 5 temas dados ou em sala, ou como tema principal, ou como tema secundário, ou ainda no simulado, 5 temas que permitiriam plena discussão sobre esse tema tratado aqui. Ou seja, discutimos 11 de setembro e as suas consequências, coube aqui plenamente, eu expliquei um pouquinho por quê. Discutimos a condição da mulher no contexto atual, gastamos uma aula inteira para falar sobre diversos eventos relacionados a isso, ajudaria muito a formular um ponto de vista para esse tema. Discutimos como um tema secundário a visita do Dalai Lama ao Brasil, ainda brinquei que só pus na aula porque a SPM de fato apoiava a vinda dele. Acabou dando certo, realmente serviria como um bom exemplo ou como uma ideia central de um argumento para responder a proposta da visão de um mundo plural. Ou ainda, um dos últimos temas em que eu peguei, discutir direitos humanos de maneira ampla. Então, discutir direitos humanos basicamente ficou na ideia de defender os direitos de qualquer cidadão do mundo, ou seja, garantir pluralidade de cultura. Era uma clara resposta ao tema que caiu, ou seja, para quem foi às aulas, o tema 1 não deve ter sido difícil, talvez tenha exigido um pouco de raciocínio. Eu creio que é um tema bom, porque ele é amplo, permite uma ampla discussão, então você tem a proposta, candidato, discuta essa visão plural no mundo contemporâneo. Argumente como quiser, Dalai Lama, mulher, 11 de setembro, basta que você tenha lido um pouco, tendo as aulas e treinado. Para quem foi às aulas, creio que foi um tema fácil, tudo bem? Tá, então, o tema 2 agora, um tema que talvez nos surpreenda um pouquinho, um tema não muito esperado, uma vez que, dentre vários outros temas veiculados na mídia, ele foi um dos menos importantes. Ele foi importante mais em 2008 e menos relevante em 2010. Portanto, acho que, conversando com alguns professores de atualidades, geografia, não esperávamos um tema como esse, talvez outro tema, mais atual. Mas, enfim, não creio que tenha sido um tema difícil. Talvez esse seja o tema de que as pessoas gostem mais, porque ele permite você ser a favor ou contra. O tema anterior, embora a gente tenha uma boa bagagem, tem que ter uma posição mais livre. Alguns candidatos, alunos do CPV, gostam mais do tema que você fala, concordo ou discordo. Esse é um deles. Vou explicar por quê. Basicamente, o aluno deveria discutir a posição do Brasil em não retaliar a Espanha, porque a Espanha barrou uma série de brasileiros imigrantes no território espanhol, não permitiu que vários brasileiros entrassem na Espanha. O que o Brasil fez? Ele não se vingou, né? Ele não foi recíproco, ele não retaliou. Discute-se então se o Brasil deveria ou não se vingar da Espanha, tomar medidas de mesmo nível, retaliar, literalmente falando. Então nós pensamos em 4 posições. 2 que defendem que o Brasil não deve ser recíproco, não deve retaliar, e 2 que sim, deve se vingar da Espanha. Um primeiro argumento possível para aqueles que acham que o Brasil não deveria ser recíproco é dizer que o Brasil deve manter a sua condição de país diplomático, que faz sentido. O Brasil está famoso por ser um país diplomático, por ter uma política externa de bastante tolerância, bastante diálogo, bastante clareza de ideias. Talvez mexer nisso com a Espanha prejudicasse essa imagem brasileira. Se o Brasil, né, de fato, ele não retaliou a Espanha, dessa maneira o Brasil continuou com essa influência no cenário internacional. Evitou, por exemplo, a imagem de um país xenófobo, intolerante, e fortaleceu a imagem de que o Brasil é um país idôneo, diplomático, que não tem briga racial com nenhum país, tudo bem? O outro argumento para justificar a ideia de manter um diálogo com a Espanha e de não retaliar
a atitude espanhola seria propor um novo acordo. Houve um acordo entre os dois países, não deu certo, então propor um novo acordo seria uma possibilidade. Nesse novo acordo, o candidato que optasse por essa discussão poderia discutir que os dois países chegassem a leis, a uma legislação, a uma política entre as duas nações de como lidar com a migração. De repente, você pode sugerir na redação uma coisa como universidades espanholas e brasileiras fazerem intercâmbio de tal maneira que haja fluxo de espanhóis ao Brasil, de brasileiros à Espanha, de maneira livre, de maneira mais facilitada. Então, esses dois argumentos servem àqueles que acham que o Brasil não deve ser recíproco em relação à Espanha, não deve retaliar. Então, agora, dois argumentos para essa redação, dizendo que o Brasil deveria, sim, agir como a Espanha e também barrar os espanhóis que viriam ao Brasil. Um primeiro argumento seria, se eu impedir que espanhóis venham ao Brasil, se eu for recíproco, se eu fizer a mesma coisa que a Espanha fez, eu evidencio a minha indignação como nação brasileira e evidencio uma atitude que protege meu povo em relação à Espanha. Então, meu povo foi prejudicado na Espanha, eu faço o mesmo. Cria essa imagem, então, de um país que protege a sua população e que, de certa maneira, se impõe, não é passivo, nesse cenário internacional em que a Espanha, de certa maneira, ofendeu o Brasil. Um segundo argumento para dizer que o Brasil deveria retaliar a Espanha, ser recíproco, seria a ideia de que seria apenas uma manifestação política. Então, eu faço um movimento político de tal maneira como a Espanha fez e deixo claro que não é xenofobia, não é racismo. Deixo claro para uma comunidade internacional que eu vou endurecer minhas leis contra imigrantes espanhóis simplesmente porque fizeram o mesmo. Então o Brasil poderia tomar essa atitude de tal maneira a não criar uma imagem de racista ou xenófobo e dessa maneira também prejudicar a vinda de espanhóis para o Brasil. Por meio de leis, por exemplo, que dificultassem a entrada de espanhóis, exigindo um depósito financeiro alto para que espanhóis venham ao Brasil. Então, esse segundo argumento seria o quê? Retaliar a Espanha, dificultar o modo como eles viriam ao Brasil e evidenciar que isso é simplesmente um mecanismo político, porque a Espanha fez o mesmo conosco e não seria uma coisa xenófoba ou racista. Bom, pessoal, é isso. O que eu fiz basicamente foi o que eu fiz em sala durante todo o semestre. Trouxe conhecimento de mundo que vocês têm, lembram-se da lousa, uma parte para conhecimento de mundo, outra para os argumentos, trouxe os conhecimentos de mundo, rabisquei, rascunhei, como eu sempre digo para vocês, formei pontos de vista, respondi a proposta, só posso esperar uma boa nota, tudo bem? Espero que vocês tenham ido bem e ter boas notícias de vocês mais para frente. Até mais e tchau!